Eu quero que vocês recebam aqui com a salva de palmas o casal Alan e Marília. Amém? Quer colocar sentada? Vai ficar em pé? Olha só, dá mais um microfone aqui. O evangelho é o quê? É poder de... Preste atenção. Para quem não sabe, o Alan é primo do bispo. E a Marília, logo, se ele é primo, ela também é o quê? É prima. Quem está entendendo? E Alan, ele chegou e disse-me assim: bispo e primo, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que o Senhor ore por minha esposa. E a Marília, ela veio aqui em 2 cultos, no domingo e depois na terça-feira. E quando foi na quarta-feira, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava no hospital. E eu aí não entendi. Alan, o que foi que aconteceu? Conta para as pessoas o que é que estava acontecendo. Pai, foi maravilhoso nossas vidas. Minha esposa se acordou de madrugada, volta de 1 da manhã, passando mal. E sentindo muita dor de cabeça e o rosto estava desfigurado. E aí a gente correu para o hospital, sentindo muita dor de cabeça, tonta, vontade de vomitar. Já não falava mais coisa com coisa, já via coisas que não existiam. E chegando no hospital a gente descobriu que ela estava com um tumor na cabeça. E aí o médico chegou e disse assim: para o Senhor ou falou para vocês? Ou só falou para o Senhor? Falou só para mim, porque até então ela estava desorientada. Certo. E aí ele disse que ela estava com o quê? Estava com uma grande lesão na cabeça que seria um tumor. Que seria um tumor. E naquele momento, o que foi que passou na sua cabeça? Só pensei que o pior, né? Que a gente pensa. É que ela ia morrer. Porque ela mesmo antes de sair de casa, uns 2 dias antes, ela comentou que ia vestir preto e que ia para o hospital e não voltava mais, que ia morrer. Então, ela sonhou que vestia preto ou foi o senhor que sonhou? Sonhou não, ela falou. Ah, você falou. Cozinhando e ela comentou isso. Então você falou isso. Eu só não lembro da parte que eu ia no hospital e não voltava, porque algumas coisas eu não lembro. Mas eu lembro que eu disse a ele que a gente tinha que comprar roupa preta. Entendi. E naquele momento você chega lá no hospital, coloca aqui a primeira foto aqui, por favor. Você chegou no hospital, aparentemente estava tudo bem. Ela estava tranquila, estava falando, conversando, brincando. Estava brincando, normal. Normal, isso o primeiro dia. Isso aí foi no primeiro dia. Foi, isso aí foi no primeiro dia. Assim, aí passou outro dia. Ela já não falava mais. Ela já não estava falando já no segundo dia. Já não estava mais falando. E você pedindo oração, e ao invés da oração ajudar, estava fazendo o quê? Estava piorando. Estava piorando. Estava piorando. E aí ela estava falando e depois parou o quê? De falar, de acordar, não acordava mais, até com estímulo doloroso, os médicos faziam, eu também fiz, ela não respondia mais. E depois teve que passar a sonda para ela poder comer. Foi em que dia isso aí? Foi da sexta para o sábado, ela piorou e no domingo ela voltou a falar. Aí depois disso aí, ela já está com a sonda aí. Ela já estava com a sonda. Estão vendo aqui já? Ela já estava com a sonda já. Marília, o que é que você se lembra? O que foi que aconteceu para você? Eu lembro já quando eu estava no hospital de cirurgia, que um dos médicos foi lá ver como eu estava. E eu fiquei muito emocionada dele ter assim, a imunidade de ver como eu estava. E ele ficou muito feliz que eu já estava andando, já estava falando, né, que já tinha sido depois da cirurgia, eu acredito. Eu lembro quando eu ia para a segunda tomografia, que eu não sabia que era uma tomografia, a segunda já. E lembro da mãe de Alan, quando ela chegou lá à noite, no domingo à noite, que ela falou para mim que era para me glorificar a Deus
e a Jesus. Se eu não conseguisse falar, que eu falasse na mente, mas eu conseguia falar e fiquei glorificando a Deus. Então você, quando estava no hospital, você escutava o que as pessoas falavam ou não? Não. Quando eu estava sem falar, não escutava. Entendi. E Alan, ali você começou a falar com Deus, a se aproximar mais de Deus. Ali você começou a de fato querer ver Deus se manifestar na sua vida. Sim. Quando aconteceu tudo, eu chegava em casa, chorava muito, pedia muito a Deus. Mas quando foi numa sexta-feira, tardezinha, eu lavando os pratos e fazendo minha janta para ir novamente ficar no hospital junto com ela, eu chamei realmente Deus para conversar. Eu digo: Deus, não, vamos conversar, vamos ter uma conversa séria aqui, eu e o Senhor. Comecei a pedir a Ele, disse que ela não merecia o que estava passando, porque é uma pessoa nova, que muitos amam ela, principalmente eu. E na mesma hora eu estava sentindo o meu lado esquerdo todo dormente, muita dor no peito. Na mesma hora eu senti o Espírito Santo descer. O que eu estava sentindo, eu parei de sentir. Estava chorando de tristeza, já não estava mais chorando de tristeza, sim de alegria. E Deus falando comigo: o que os homens estão falando, eu vou fazer o contrário. Ela disse que quer ser missionária e ela vai ser, ela vai falar da minha palavra por aí. Eu tinha dito à minha mãe e algumas pessoas que eu ia pegar o prontuário dela para poder olhar. Ele disse: o que você tiver no papel, não tenha medo, que eu estou fazendo ao contrário. Eu já tirei ela dessa situação. Deus poderoso. E ainda ele falou, Deus é muito maravilhoso, porque ele ainda falou o dia exato que ele ia fazer cirurgia. Ele disse: terça-feira ela vai fazer cirurgia. Só que na hora eu fiquei, lógico, maravilhado, fui louvar, fui tocar. Mas aí vem a dúvida. A dúvida. Eu tomando meu banho, disse: será que fui eu mesmo que senti? Ou será que foi coisa da minha cabeça? Será que foi Deus ou foi da minha cabeça? Na hora eu estava escutando um louvor, a pessoa foi ministrar a partir do louvor e falou justamente o que eu estava falando com Deus. E depois uma outra pessoa também ligou para mim para falar a mesma coisa. Então ali eu tive toda a certeza que foi Deus falando. E quando já cheguei lá no hospital, já feliz na sexta-feira, mesmo vendo ela piorar, mas eu digo: não, mas eu sei que Deus já entrou com providência. O médico chegou conversando comigo, ele disse: a lesão é muito grande. A lesão era mais ou menos desse tamanho que tinha na cabeça dela, no lado direito. Ele falou que a lesão era grande. Muito grande. Ele falava: vamos ver, tem que fazer uma ressonância com urgência. Eu digo: mas Deus já operou, Deus já tirou ela daí. E você sempre mantendo ali a fé? Sempre. Chegou uma médica falando comigo e disse assim: eu digo: doutor, aí as sequelas, como é que vai ser a questão das sequelas? Está aniquilado. Ela olhava, minha esposa não falava e só se mexia, movimentos involuntários com o braço direito e a perna direita. Ela disse: fazer bem assim mesmo, vai então, ficar desse jeito. Aparentemente para ela não via resultado, mas dentro do seu coração Deus já confortava dizendo que o milagre ia acontecer. Ela disse que ela disse: vamos ver se dá até para operar, né? Eu digo: mas Deus já falou que vai operar. Ela disse: cada um acredita no que quer. Ela ainda falou assim? Ela falou assim: cada um acredita no que quer. Ei, moça, aqui tem poder de Deus. Quem crê, o milagre acontece. E aí, Alan, eu me lembro que nós fomos lá no hospital. Sim, foram 2 vezes lá. Fomos toda a equipe de fé. Até aí, nós fomos lá, amados, e nós começamos a orar. Quem aqui orava por Marília? A igreja toda orando por Marília. Eu disse que a igreja é o quê? Hospital. Então Marília estava lá no USE e a gente estava em outro hospital aqui orando por Marília. Amém. E eu me lembro que no outro dia foi outra caravana, foi a pastora Laís, foi o diácono Vinícius, e eles levaram uma toalhinha. Cadê a toalhinha? Eles levaram uma toalhinha e de repentemente o diácono Vinícius, ele entrou. Cadê o diácono Vinícius? Tá aí uma toalhinha. Essa toalhinha, toda terça-feira, a gente leva para o monte, consagra. Então você pode receber em uma das nossas igrejas
e o milagre vai acontecer na sua vida. O diácono Vinícius, quando o senhor chegou lá, o que foi que o senhor viu? Bispo, Marília estava em um estado debilitado, muito feio, e ela conseguia falar bem pouquinho. E eu falei, Marília, aí ela olhou assim para mim, aí eu falei, você está conseguindo me ouvir? Com muita demora, depois ela respondeu, sim, com aquela voz bem fraquinha. Aí eu falei, Marília, essa toalhinha, nós estamos subindo ao monte toda terça-feira, estamos consagrando ela ao Senhor. E através dessa toalhinha, não dela, mas do poder que está nela, Deus vai te curar, você crê? E ela demorou a falar, mas logo em seguida ela falou, com aquela voz bem suave, creio. A Helena falou assim. Ela falou desse jeito, creio, bem assim. E eu falei, é assim que tem que ser sua fé. Aí ela sorriu, aí ela pegou a toalhinha, fez bem assim, Eloy, com a mãozinha dela. Amassou a toalhinha, jogou no peito. Eu não podia gravar lá dentro, não podia. E eu lembro que quando eu fiz isso, a enfermeira estava lá sentada só observando eu fazendo isso. E aí ela jogou no peito e nós começamos a fazer a oração de fé, a oração do milagre. E eu determinei que ela sairia dali curada em nome de Jesus. Aí eu falei, Marília, você já está curada, você crê? Ela mais uma vez demorou a responder e falou, creio. Bem suave, não assim como eu estou falando, bem mais suave e bem mais demorado. E eu falei, não joga essa toalhinha. Alan, e quando saiu de lá do USE, vocês foram para onde? Para o hospital cirurgia. Cirurgia. E chegando no hospital cirurgia, o que foi que aconteceu? Então, como falei, né? Como Deus já tinha determinado o prazo que seria na terça-feira, ela foi transferida terça-feira pela manhã. Na terça-feira ela foi para o hospital cirurgia. Ela ficou quase uma semana praticamente no hospital João Alves. Isso. E depois ela foi para o hospital cirurgia. E assim que ela chegou, já começou toda a movimentação médica. Já fez tomografia, porque quando ela foi, o médico que foi pegar ela para transferir disse que ficou horrorizado com o que encontrou ela e disse, tão nova, né? Em outras palavras, praticamente já perdeu a vida. E comentou, será que dá tempo ainda de fazer alguma coisa, de esperar a ressonância? Então fizeram a cirurgia nas pressas com ela, pelo tamanho da lesão que eles falavam e que realmente estava ela, para ser uma cirurgia demorada e não foi uma cirurgia tranquila, né? O médico chegou depois e disse, foi tudo certo, não teve intercorrência nenhuma, já estubou ela, já tirou a intubação, já está indo para a UTI. Amanhã tem visita e logo vai estar em casa, se continuar desse jeito. E graças a Deus... Tem como colocar aqui na tela o tamanho do corte aí? Aí já foi quando ela estava recebendo visita, né? E aí foi a cirurgia. Isso, aí foi a cirurgia. Sabe dizer quantos pontos pegou? Em torno de 22 pontos. 22 pontos em média aí teve. E quando eles chegaram para você, o que foi que eles falaram agora? Que operaram e disseram o que para você? Deus... o médico, quando eu estava lá à noite com ela, que ele foi visitar, que ele entrou no quarto, que viu, ele se emocionou, que viu ela falando assim, você está falando, você é aquela menina que na segunda eu tive lá à noite no hospital para poder fazer todos os trâmites para trazer você, que a gente ia entubar você, já estava pensando, tem que entubar ela, que não tem mais jeito, e você está falando milagre. É o quê? Milagre. É o quê? Aplauda bem forte a Jesus. Olha o milagre aqui, ó. Olha o milagre aqui hoje testemunhando, dizendo, eita Deus poderoso. A minha doença não foi para a morte, foi para a glória de Deus. Eita, aplauda bem forte a Jesus, Marília. Você é um milagre, que Deus abençoe. E eu profetizo na sua vida que você vai ganhar muitas almas. Amém. Que Deus abençoe. Aplauda bem forte a Jesus.